Olá, pessoal! Bom, vamos entender um pouco mais então sobre os outros operadores, né? Então, operadores lógicos e operador de elemento. Bom, vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui db.produtos.find. Vamos dar uma olhadinha em todos os produtos novamente. Vou trocar a visualização para tabela. Legal. Então, a gente tem aqui quatro objetos inseridos, né? Quatro documentos. O que eu quero fazer? Então, vamos supor que eu queira filtrar produtos que têm um valor maior do que R$ 5, só que menor do que R$ 18, por exemplo. Como eu poderia fazer isso? Para isso, a gente vai utilizar os operadores lógicos. Então, vamos começar pelo AND. Então, ele é um operador lógico que ele combina duas condições. Como eu posso fazer isso? Vou abrir e fechar minha chave aqui. E aí, eu vou colocar basicamente o operador direto, né? Então, aqui já é um pouco diferente. Então, seria o operador AND. E aí, eu coloco dois pontos, abro e fecho aqui, colchete. Pessoal, vocês podem notar que tem uma diferença entre usar o operador lógico e utilizar o operador direto, né, de comparação. Por exemplo, se eu quiser um produto, né, então db.produtos.find, um produto que ele tenha um valor maior ou igual a 10, eu faria dessa forma. Então, se eu executar isso aqui, eu comparei. O que mudou, né? O operador de lógica, né, o operador lógico, ele vem primeiro aonde a gente colocaria a propriedade para comparação, vem o operador. E eu atribuo para ele um array. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu quero comparar algumas condições, não é só uma, que é o caso aqui, né? Eu só comparo um valor maior ou igual a 10. Nesse caso, pessoal, dentro do colchete eu vou dar um Enter para a gente ter uma visibilidade melhor. E aí eu quero comparar o que eu acabei de falar para vocês. Eu quero trazer os produtos que têm um valor maior do que 5 e menor do que 18. Então, aqui dentro, eu vou abrir e fechar a chave e eu vou criar a minha primeira condição, que é a seguinte. Eu quero onde o valor, dois pontos, abro e fecho a minha chave, onde o valor seja maior ou igual a 5. E aí, pessoal, ficou um pouco grande, né? Mas é assim mesmo. Com o tempo, vocês vão aprendendo a visualizar melhor, né? O próprio Studio 3T já dá uma indentação, que é um espaçamento, para a gente poder entender onde começa um e finaliza o outro, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, traz para mim os produtos que eles tenham um valor maior ou igual a 5. Eu preciso pôr mais alguma condição aqui? Se eu quiser, eu posso colocar. Se não, eu não preciso. O AND ele exige pelo menos uma comparação, né? Mas eu posso fazer mais de uma. Eu falei para vocês que eu queria trazer os produtos com valor maior do que 5, maior ou igual, né? Só que menor do que 18. Então, o AND ele vai servir para eu comparar aqui. Olha, o produto ele tem que ser maior do que 5 de valor e também, então esse é o AND. Então, eu vou pôr uma vírgula aqui depois do fechamento da minha primeira condição. E eu vou iniciar a minha segunda condição, que eu quero que o valor ele seja menor, né, do que 18, por exemplo. Então, olha que interessante. Eu vou só descer um pouquinho essa barrinha. E não estou conseguindo e não está deixando aqui. Ah, aqui, ó. Eu seleciono e arrasto. Legal. Bom, então o AND, pessoal, ele compara, né, as condições que eu estou colocando aqui dentro e todas elas têm que ser verdadeiro. Ou seja, eu só vou trazer produtos onde o valor é maior do que 5 e menor do que 18. Vamos executar isso aqui? Legal!
Então, de todos os produtos que a gente tinha, ele me trouxe todos que têm realmente um valor maior ou igual a 5 e menor do que 18. Então é isso. O AND ele é utilizado onde todas as condições que eu passar aqui, elas têm que ser verdadeiras para esse produto ser retornado. Vamos supor que eu vou colocar mais uma condição aqui. E a marca, né? Então, a marca também precisa ser igual a Elma Chips, por exemplo. O que vai acontecer quando eu executar todas essas condições? Esse produto do Carrefour, ele não vai entrar. Por quê? Porque ele tem um valor maior do que 5, correto, menor do que 18, correto, só que ele não é da marca Elma Chips, então ele não vai aparecer. Então, vou executar isso aqui. Legal, a gente tem só o Doritos. Bom, então é isso. O AND é utilizado dessa forma. Bom, vamos partir para o próximo, né? Vamos, na verdade, fazer não o contrário, né? Vamos utilizar o operador OR, que seria ou uma condição, ou outra, ou outra. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui todos os produtos e vamos pensar numa condição. Vamos supor que eu quero pegar os produtos que sejam ou da marca da Elma Chips ou Carrefour. Então, eu posso buscar dessas duas formas. Então, como eu posso fazer isso? Abro e fecho nosso parênteses, nossa chave aqui. Meu operador agora é o OR, só que eu atribuo para ele também um array, assim como é no AND. E aí, eu vou colocar as minhas condições aqui dentro. Então, para a primeira condição, eu quero um produto que a marca seja. Então, aqui, pessoal, eu mostrei para vocês na última aula que a gente pode utilizar ou o EQ ou pôr o valor direto, que tem o mesmo efeito. Então, eu quero que a marca seja Elma Chips ou que a marca seja, por exemplo, neve, né? Ou eu posso colocar quantas condições eu quiser. Ou, na verdade, eu vou até mudar um pouco. Ou o valor seja de 3,50, por exemplo. Então, olha que interessante, né? Vou executar. Legal. Bom, primeiro produto que ele me trouxe aqui. O produto é uma chip? Sim, então ele entrou aqui. Bom, aí ele foi para a segunda linha. O produto é uma chips? Não. Ou o produto é neve? Sim, então ele entrou aqui. Legal. O último ele me trouxe, mesmo sendo Coca-Cola, por quê? Porque ele está aqui, né? Ou o produto é do valor de 3,50. Então, o OR ele é utilizado para a gente poder combinar todas essas validações, né? Combinar não, na verdade ele vai validar um por um e qualquer um que for true, né? Nesse caso, se é chips, se é uma chip, se é neve, ele vai trazer. Legal? Bom, vamos ver agora o próximo operador, que é o NOT. Legal, pessoal. Como que o operador NOT ele funciona, né? Basicamente, ele vai trazer os produtos que não são aquela condição. Como assim? Vamos lá. db.produtos.find. E aí, pessoal, muda um pouco. O NOT, eu tenho até ele aberto aqui, ele não começa como o nosso OR, né? Ele já volta para o formato de comparação que a gente tem dos operadores básicos, né? Então, eu vou dar um Enter aqui, né, para a gente visualizar melhor. Vou quebrar algumas linhas. Então, eu quero trazer produtos que não são. E aí, eu quero trazer produtos que não tenham, por exemplo, uma quantidade de 5. Então, na verdade, a gente vai usar da seguinte forma. Eu vou pôr a quantidade aqui, só que eu vou utilizar o operador EQ5. Por quê? O NOT, ele nega uma condição de comparação. Então, eu preciso utilizar um operador nesse caso. Então, o que eu disse para ele? Olha,
não traz produtos, né? Então, produtos que tenham uma quantidade igual a 5. Então, basicamente, ele não é para ele me trazer se é uma chips. Vou dar um Ctrl Enter. Na verdade, né? Eu dei um Ctrl Enter e aconteceu um erro. Por quê? Eu acabei me esquecendo, né? Que, na verdade, eu começo, assim como nos operadores de comparação, eu começo com a minha propriedade. Vou fazer aqui embaixo para a gente ver o que vai ter de diferença, né? Na verdade, eu preciso começar com a propriedade, assim como diz aqui na documentação, né? Então é o field, legal. Aí sim o meu operador e a minha expressão. Então vamos lá. Coloquei quantidade, vou colocar o operador do not e agora sim a expressão. Então eu disse onde a quantidade não seja igual a 5. Agora sim. Então, olha a diferença. Eu comecei com o not, né? E, na verdade, eu deveria ter começado igual aqui embaixo. Vou executar esse comando agora sim. Ele me trouxe todos os produtos que não têm essa quantidade. Então, ele faz a negação, né, dessa condição. Legal, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha no próximo operador de lógica que a gente tem aqui, que é o NOR, né? Basicamente, ele executa, né, uma operação lógica em um array, né, onde todos eles falham, né? E vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha como ele funciona. Eu preciso colocar o NOR, passar um array para ele e colocar as condições que eu não quero que tenha. É isso. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero trazer os produtos que não tenham essas condições. Então, NOR, que eles não contemplem essas condições. Ou seja, vamos lá, vou colocar aqui que eu quero que não tenha quantidade 5 e não tenha quantidade 10, por exemplo. Vou executar esse carinha aqui. Legal, olha que interessante, né? Então, pessoal, ele me trouxe os produtos, né? O único produto que não tem essas quantidades. Então, legal, basicamente a gente utiliza esse operador NOR dessa forma. Bom, ele acaba não sendo tão utilizado porque a gente consegue ter o mesmo efeito dele através de outras lógicas, né? Mas é isso, os operadores lógicos a gente também viu. Vamos partir para esse operador de elemento exits, porque ele é bastante utilizado. O type não é tanto, mas eu também vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, vamos supor que eu queira trazer, então, db.usuários.find. Vamos dar uma olhadinha. Vamos supor que eu queira trazer as pessoas, os usuários que tenham endereço cadastrado, mas só os que têm endereço. Os que não têm, eu não quero trazer na minha consulta. Como eu posso fazer isso? Aí a gente entra no operador exits. Então, olha que interessante, né? Deixa eu abrir ele aqui. Bom, eu vou deixar todos esses links para vocês, né, na área de conteúdos. Mas, basicamente, pessoal, ele corresponde a documentos que contenham ou não um campo, né, incluindo documentos em que o valor do campo é nulo, ou seja, ele não existe. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a sintaxe aqui? A sintaxe é o campo exists true ou false. Legal. Então, ele dá até um exemplo aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, eu quero trazer todos os usuários que não exista o campo endereço. Então, onde o endereço, dois pontos, vou dar um enter aqui, exists igual a false. Isso é o que a gente tem aqui no nosso exemplo. Vou executar. Legal. O que aconteceu, pessoal?
ele me trouxe os usuários que não têm o campo endereço, que no caso é o Natan. Tanto que vocês podem ver que o endereço realmente não existe. E se eu quiser fazer o contrário, só usuários que tenham esse campo, então a gente também consegue fazer. Então isso acaba sendo muito interessante para a gente utilizar. Legal? Então, pessoal, vamos partir para o último operador que a gente vai ver, né? Por enquanto, que é o operador type. Pessoal, o operador type, basicamente, eu consigo especificar que eu quero trazer um campo pelo tipo do dado que está guardado nele. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha na sintaxe aqui embaixo, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, onde um campo é string, né? Vamos executar uma consulta para a gente pegar onde o nosso campo ele é só do tipo string. Vamos lá para o nosso código. Vamos lá. Na verdade, vamos pegar aqui os nossos produtos, dar uma olhadinha neles. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte cálculo, né? Na verdade, a seguinte condição. Eu quero trazer todos os dados onde o campo marca ele seja do tipo string. Então, o que acontece, né? Quando a gente grava um dado, ele é armazenado com um tipo, né? Todos os que têm string, eles são guardados como um tipo string. Todos os que têm aspas, né? Desculpa. Todos os campos que são numéricos, ele tem guardado um tipo para ele. Por exemplo, o valor aqui é 9,99. O tipo dele seria decimal, porque ele tem pontuação. O tipo da quantidade aqui, ele tem esse number int, para indicar que ele é um número inteiro, né? Legal, então basicamente, pessoal, se eu clicar aqui no Tree View, né, eu consigo ver cada tipo das colunas que estão sendo armazenadas. Por exemplo, o nome está sendo guardado como string, o código de barras como um double, o valor como um double, porque ele também tem ponto ali, né? A quantidade como inteiro. Então é isso, cada um tem um tipo. Legal. Então, e se eu quiser trazer, então, todos os dados, vou voltar aqui para o nosso Table View, todos os produtos que tenham a marca, como o tipo, então o type. E aí, pessoal, como eu sei o tipo que eu quero pesquisar, né? Aqui, nessa parte do type, se a gente descer, tem uma tabelinha. E ele mostra com um número qual tipo ele representa. Então, o string é o 2. Então, onde o type dele seja o 2. Vou executar isso aqui. Bom, todos os produtos têm a marca como tipo 2, que é string, né? E se eu fizer, eu quero como onde a marca seja um double. Se eu der um Ctrl Enter, ele não devolve nada, porque nenhuma marca que está guardada ali, ele é do tipo double. Na verdade, ele é guardado como uma string, então realmente eu não tenho esse registro. Então, legal, pessoal. A gente finalizou a parte dos operadores básicos que a gente utiliza para comparação, para lógica, né? E, basicamente, pessoal, se vocês quiserem descer um pouquinho mais, dar uma olhada ali em outros operadores, a maioria ali não é tão utilizada no dia a dia, tá? Mas não tem problema nenhum. Então, basicamente, essa parte dos operadores a gente finalizou. A consulta, a gente já consegue fazer uma consulta mais completa, né? E a partir daqui, a gente já vai aprender, por exemplo, a como eu posso trabalhar esses dados que estão voltando. Então, vejo vocês na próxima aula.